que prejudicou, interrompeu a formação dessa raiz. Esse negócio aqui está atrapalhando aqui. Pronto, vamos lá. Tá, então, aconteceu alguma coisa, alguma etiologia, algum episódio que impediu que essa raiz se formasse por completo. Tá bem? Então, vamos lá. Gente, a gente tem basicamente nós temos quatro técnicas para reconduzir, para dar continuidade, a palavra é essa, à formação dessa raiz. A raiz o fórame está aberto, a raiz está incompleta, só tem paredes e canal, não tem ápice, não tem nada, não tem problema. Gente, não tem problema. Tá? Não tem problema. O problema é perder o dente. Mas enquanto ele estiver na arcada, tá certo? A gente tem condições de recuperá-lo. Tá bom? Então vamos lá. Então, cara, esse é o cara. O material mais utilizado na endodontia, em várias situações, chama-se hidroxicálcio. E o hidroxicálcio, que já vem pronto, já para a gente trabalhar bonitinho, é o Calen. Então, esse Calen é show de bola. É perfeito. É perfeito esse material. Então, por que ele é perfeito? Porque ele neutraliza conteúdo séptico, ele elimina a bactéria, ele dissolve tecido pulpar vital, resto de polpa vital ou resto de polpa necrosado. Ele calcifica, ele produz cálcio para induzir a formação da raiz, tá? O fechamento desse terço apical que está aberto, vocês vão ver como é que isso acontece e vão ver como é que uma raiz aberta pode prejudicar o nosso tratamento. Então, o Calen é um dos materiais que exercem, que a gente utiliza como é que se diz, produto para produzir, para fechar esse canal radicular, para fechar o ápice radicular, o ápice que ainda está aberto, tá bom? Então, isso aí, esse fato do ápice estar aberto, tem vários motivos, a gente vai ver mais adiante, tá bem? Mas tem várias situações que contribuem para que esse ápice como é que se diz? Não se forme completamente, tá bom? Então, o Calen é um material assim de extrema necessidade, de extrema importância para que isso aconteça. Eu particularmente só uso ele. Tem outro tipo de substância, né, de produto, tá? Que também faz a mesma coisa, mas eu não gosto. Eu só trabalho com Calen, tá? Já avisando para vocês. É tipo entre hipoclorito de sódio e clorexidina. Eu não gosto de clorexidina. Já trabalhei com clorexidina, mas particularmente eu não gostei. Mas é boa, é boa. Mas o hipoclorito de sódio também é bom. Então, não pelo fato dele ser bom, melhor do que a clorexidina, que eu vou utilizar, não, porque faz muito tempo que eu trabalho com hipoclorito de sódio e eu me acostumei a trabalhar com hipoclorito de sódio. Eu domino a técnica de trabalho do hipoclorito de sódio, então não vou mudar porque muita gente está mudando. Não, eu trabalho assim e os meus casos, graças a Deus, na grandíssima maioria, não tem nenhum problema. Então, por que eu vou mudar? Não vou mudar. É a mesma coisa do Calen. Eu trabalho com Calen já há muitos anos, muito tempo. Então, eu vou continuar trabalhando com Calen. Simples. Tá? Não é porque
ele pode ser substituído? Pode, pode. Mas ele é um produto, assim, que já vem pronto. É um pouco complicado de trabalhar com ele? Mas ele já vem pronto. Do que você pegar o hidroxicálcio, fazer uma papinha, colocar no interior do canal, pensando você que aquele canal está todo preenchido com aquela papinha que você fez. É um ledo engano. Um ledo engano. Aí, como eu estava dizendo, tem outro material também que promove o fechamento dessa raiz, que é o MTA, que a gente vai comentar, vai falar sobre ele mais adiante, da metade para o final da aula. Mas é um excelente material, um excelente cimento também, tá certo? Então, voltando, a gente tem o CALA, tem o MTA, e recentemente, a gente está... Recentemente não, eu acredito que tem mais de 10 anos, que foi introduzido no arsenal endodôntico o BioC, tá? O que é um BioC? É um cimento biocerâmico de características excepcionais. Muito bom esse material. O único sinal dele é o valor, que é um valor, assim, como é que se diz? Um pouco diferente dos outros, né? Tipo, ele serve também para fazer a obturação do canal, normal, convencional, tá bem? Tá bem prontinho, bonitinho, não precisa pasta a pasta, nada, só essa seringa, coloca no interior do canal e pronto. Só que, se vocês prestarem atenção, são 2 gramas somente. 2 gramas. Para um valor de perto de R$ 400. Então, a gente utiliza esse BioC, que eu chamo de Beyoncé, né? A gente utiliza esse BioC em casos especiais. Quais? Fechamento de forame, tá? Reabsorção radicular. É bem parecido com o CALI, mas sendo que o CALI é muito mais em conta, tá? Ele tem uma característica muito importante, que para mim é a mais importante desse material, que ele é muito eficiente em perfurações radiculares. Muito eficiente em perfurações radiculares. Então, o material hoje é um dos materiais mais indicados para a perfuração radicular, que é esse BioC, tá certo? Mas está fora um pouquinho do padrão da... Lógico que a gente tem que ter um material desse, mas ele tem como se diz? Como é que se diz? Uma indicação, tá vendo, Bruno? É um pouquinho assim, além dos outros, né? Eu comprei recentemente o H+, que é um extraordinário cimento endodôntico, e chegou, assim, muito abaixo do que isso aí, tá? E é um excelente material. Eu digo isso porque no meu doutorado eu trabalhei com ele. Ele assim, ele é parâmetro de qualidade. Então, quem quiser fazer um trabalho científico que seja de qualidade, você tem que colocar o H+, e ele, o que você vai trabalhar, e outro. Mas o H+ é aquela referência, é uma referência de que o material é muito bom. Se ele superar o H+, aí esse material é extraordinário, tá? Pronto, já fizeram um trabalho. Agora, quando faz somente um, é complicado. Ninguém, assim... o bom é quando tem vários trabalhos. Eu já peguei uma vez um artigo que fizeram um trabalho com o BioC e o H+. O H+ ganhou dele tranquilamente. Tá certo? Então, a referência ainda... E os valores são assim, bem mais em conta. E a quantidade é bem maior. Então, esse BioC, ele é mais específico, ele trabalha-se mais com ele para, como é que se diz? Para perfurações radiculares, tá bom? Mas é um extraordinário material também. Então, as etiologias.
da risogênese. Por que acontece a risogênese completa? Poxa, a maior etiologia que nós temos é trauma. A trauma, o trauma, ainda hoje é a maior etiologia, a maior causa da risogênese completa. Ainda hoje é a maior causa. Tá? Tem outras causas, como a gente vai ver aí. Mas ainda hoje a maior causa é o trauma dental. Esse trauma dental pode ser pancada, tá certo? Pode ser pancada, ou pode ser ponto de contato prematuro. Quando foi? Tem uns 15 dias, mais ou menos, chegou um paciente lá indicado para fazer uma endodontia. E eu percebi que esse paciente tinha mordida aberta. Aí, pô, tudo bem, não tem nada a ver com mordida aberta. Isso aí também na minha área, eu não faço ortodontia. Tá? Então, eu percebi que ele tinha mordida aberta e depois eu olhei direitinho. E não era só a mordida aberta, ele tinha mordida aberta em todos os dentes. Gente, essa criatura só articulava em 2 dentes aqui, um superior e um inferior. Ele só mordia, só tocava em 2 dentes, superior e inferior. Só. Era o primeiro era o segundo molar, superior e inferior. Cara, que coisa estranha. Eu digo, me diz uma coisa, fecha a boca direita. Sérgio, eu estou fechando. Mas você não oclui, você não fecha, você não toca. Não, só toca nesses 2 dentes. E ninguém viu isso. Eu disse, não, ninguém viu. Para você ver como são as coisas. Gente, para quem vai fazer qualquer área da odontologia, eu faço endodontia. Sou um clínico. Eu comecei como clínico, fiz minha especialização, meu mestrado, meu doutorado em endodontia, fiz especialização em prótese. Mas, gente, é uma coisa assim, gritante. Tanto é que, de imediato, eu percebi aquela alteração naquele paciente. Tem que me dizer uma coisa, ninguém viu isso, não, doutor. A primeira pessoa que está enxergando é o senhor. Eu digo, meu Deus do céu, tu vai para o dentista? Pô, lógico, ele estava cheio de restauração, lógico que ele vai. Eu perguntei só para quebrar o clima. Aí eu digo, rapaz, eu vou tentar melhorar a tua articulação. Então, eu fiz um ajuste oclusal, rapidinho. Ele disse, eita, Sérgio, já estou sentindo o dente aqui do outro lado da minha boca. Aí eu desgastei mais um pouquinho, eu desgastei o superior, depois desgastei um pouquinho o inferior e coloquei o carbono, lógico, porque para fazer ajuste oclusal tem que ter carbono. Então eu desgastei mais um pouquinho, um dente que estava um pouco destruído, que vai ser endodontia também. Ele foi para lá para fazer endodontia no premolar superior direito. Mas ele tem um molar, primeiro molar inferior esquerdo, 36, que vai ser preciso também fazer endodontia. Então, já estava necrosado, tem uma reação periapical já generosa, foi vista pela radiografia. Então, desgastei mais esse daí, porque sabia que não ia ter problema com sintomatologia, a sensibilidade dentinária. Então, desgastei mais. Eita, Sérgio, já estou encostando mais ou menos em 6 a 8 dentes. Pronto, agora já está melhor. Tá? Então, esse tipo de trauma, eu não sei como não aconteceu nada com essa criatura, porque esse tipo de trauma prejudica, leva à necrose pulpar. Então, ele tinha esse problema há longos anos, muitos anos, e ninguém percebeu. Então, esse trauma, e somente em 2 dentes, pode provocar problemas terríveis, até problema de articulação, que era do lado esquerdo. Problema de articulação. Ainda bem que eu cheguei a tempo, porque não tinha nenhuma alteração da ATM dele. Tá? Então, pode ser trauma por pancada ou trauma de oclusão. Pontos de contatos prematuros, que foi o que eu coloquei agora, né? Eu antecipei essa situação. Gente, tipo assim, você tem 2 molares juntos, assim. Aí você perdeu isso aqui. O que é que acontece com ele? Ele mesializa. Na hora que ele mesializa, fica a distal dele pontiaguda assim. Então, o superior só vai bater em cima dessa distal dele. Não articula mais com a oclusal. Então, isso é um contato prematuro. Então, você depois tem que corrigir isso. Anos depois tem que corrigir. A cárie é um fator também preponderante para isso. O trauma, e vem logo em seguida a cárie, a sequência é esta.
é um fator muito alto, né? Em matéria de causador de risogênese incompleta. E restaurações profundas, sem a devida proteção do complexo dentino pulpar. Gente, quantas vezes a gente vai trabalhar com resina e a gente não faz uma proteção, né? A gente não faz uma proteção. Restaurações profundas, aí só coloca mesmo o primer, não faz uma camada de protetor pulpar para proteger o complexo dentino pulpar, até mesmo pela mastigação para não doer. Isso é uma falha, né? Isso pode levar, principalmente quando o dente for jovem, de pessoa jovem, criança. Gente, isso aí acontece. Quando é que isso acontece? Qual é a idade, mais ou menos, que acontece? Lógico, a idade que aparece o primeiro dente, o dente permanente. Qual é o primeiro dente permanente que aparece? O molar. Então, o primeiro molar é aquele dente que muitas vezes os pais não percebem que aquele dente é um dente permanente e que deixa estragar, porque o conceito deles é mais ou menos esse. Gente, ó, não, pode deixar estragar mesmo. Isso aqui ele vai perder de qualquer forma, vai nascer outro aí no lugar dele. E quando chega no profissional, ele vai dizer, não, esse dente não vai cair, não vai nascer outro, esse dente já é um permanente. Então, se porventura esse dente tiver uma cárie profunda, veio a necrosar a polpa, tá? Então, muito provavelmente, esse ápice ainda estará aberto. Tipo, apareceu sei lá, um incisivo central, tá? E um ano depois que o dente apareceu, o paciente leva uma pancada, a criança leva uma pancada, quer dizer, na faixa de 8 anos, 8, 9, na faixa de 7 para 8 anos, tá? Então, esse dente, pelo trauma, pode o quê? Provocar uma ruptura do sistema vascular-nervoso, do ápice que está em formação, e romper aquele sistema vascular-nervoso, né? E vai acontecer o quê? O interrompimento, tá? Do desenvolvimento daquela raiz. E ele não vai sentir isso de imediato. Muitas vezes não acontece nenhuma sintomatologia dolorosa. Anos depois, às vezes porque o elemento dental, a coroa do elemento dental está um pouquinho alterada, com pequena alteração cromática, ou mesmo está sentindo dor, então tem uma fístula, um edema, e vai a um dentista, o dentista faz radiografia e percebe que existe uma alteração da raiz, que é uma risogênese incompleta. Tá? Então, nem todo clínico tem a capacidade de fazer esse tratamento. Por quê? Porque ele não foi treinado, ele não estudou para aquilo. Muitas vezes, ele vai para quê? Ele indica para um profissional da área, ele indica para um endodontista, tá certo? Por quê? Porque muitas vezes ele não quer botar a mão naquele negócio porque ele não sabe, ele não sabe conduzir o plano de tratamento. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Tem uns 3 anos, mais ou menos, eu recebi um paciente indicado de um cirurgião. Eu acredito que eu tenha conversado isso com vocês no semestre passado. E o cirurgião, ele indicou o paciente porque queria... Ele fez uma radiografia panorâmica e existia uma lesão, uma reação periapical, do lateral do 12 até o 16. Mas era grande, assim. Do 12 ao 16 era uma imensidão tremenda. Aí ele mandou fazer endodontia do 11 até o 16. Por quê? O 11 tinha vitalidade. O 13, 14 e 15 também não. Ela também tinha. Porque ele disse, na hora que eu for fazer a cirurgia, eu vou curetar e vai romper, eu vou lesionar a parte nervosa e vascular desses dentes e vai necrosar. Então, vai prejudicar meu trabalho. Então, ele indica para fazer endodontia. Mas aí eu percebi que o lateral estava com risogênese incompleta. Simples. O lateral 12 estava com risogênese incompleta. Isso, o cara tem, meu Deus, deixa eu ver aqui uma coisa. Sei lá, uns 24, 25 anos mais ou menos. Por aí. Aí eu disse, fulano, doutor fulano, me diz uma coisa, eu vou fazer somente dois dentes.
Mas como assim, Sérgio? Eu vou fazer o lateral, que ele está com o forame aberto, eu vou trabalhar para fechar esse forame, e o canal e o molar tá com a endodontia mal conduzida, inclusive até com uma fratura, uma raiz fraturada. Então, deixa eu fazer esses dois. Você está com pressa de fazer esse trabalho? Não, estou não. A pressa é quem tem é o paciente. Comigo, não. Tá bom, então vamos esperar um pouquinho. Daqui a um ano, mais ou menos, a gente se fala. O que aconteceu? A reação parapical estrondosa era justamente desse dente, desse lateral. O cara nunca tinha sentido absolutamente nada. Numa radiografia panorâmica que o profissional pediu, observou-se essa reação parapical. E eu disse, rapaz, falei para ele, fulano, tu levasse uma pacada muito grande, mais ou menos há uns 8, quando tinha uns 8 anos de idade, não foi? Ele disse, foi, como é que você sabe? Eu disse, não, porque eu estou vendo aqui e pelo estágio da formação da tua raiz foi na faixa de 8 anos. Eu disse, porra, você acertou na mosca. 8 anos de idade. Por que eu acertei? Porque pelo tamanho da raiz, pelo diâmetro da abertura do forame, eu sabia mais ou menos quanto tempo que aquele dente já tinha aparecido na cavidade oral. Tá certo? Então, um dente estava fazendo uma reação periapical, uma lesão periapical, do lateral até o molar. E o cara nunca tinha sentido absolutamente nada. Então, eu tratei, eu disse, aí depois liguei, doutor fulano, eles falam, tu perdi esse paciente. Eu disse, como assim? Eu solucionei o problema do paciente somente com endodontia. Aí ele disse, pô, bicho, que bom. Mas que bom, com a dor no coração. Eu disse, pô, que porcaria. Nunca mais mando paciente para Sérgio, que Sérgio tirou o meu ganha-pão. Né? Hoje, lá no céu, lá somos em três endodontistas, eu e mais dois. Aí chegou dois endodontistas, chegou para mim, aí disse, Sérgio, vem cá, um premolar, não me lembro, parece que foi inferior, com uma reação periapical bem grande. Sérgio, olha quem foi que mandaram para mim, mostrando a radiografia. Vê, isso dentro é extração. Aí eu disse, por quê? Vê o tamanho da reação. Eu disse, sim, tu não confia no teu tarraco, não é? Endodontia resolve isso, cara. Aí eu disse, mas, Sérgio, faça a endodontia direito, agora faça direito. Que isso aí remove. Olha, com 30 dias, pode mandar o paciente voltar, o dente estava abalado. Eu digo logo, lógico, aqui é a coroa, aqui é a raiz, a ponta da raiz toda solta. Você pegar aqui assim, solta, só estava preso aqui. No terço, só estava preso no terço médio da raiz. Aí disse, olha, chama o paciente aqui há 30 dias, faça endodontia direitinho, manda o paciente voltar com 30 dias, você vai ver que com 30 dias esse dente já está com uma fixação melhorada. Gente, é como eu falei, endodontia faz milagres. Aí, Sérgio, me perguntaram, Sérgio, tu gosta de endodontia? Eu disse, não gosto não, cara, eu sou apaixonado pela endodontia, porque a gente faz milagre. Inclusive, até nesse sentido, esse caso desse rapaz, não fui eu que fiz, foi a endodontia que fez milagre. Tá? Que ia fazer uma cirurgia imensa no rosto do rapaz e eu consegui evitar. Quer dizer, a endodontia conseguiu evitar. Tá certo? Então vamos lá, vamos voltar para a nossa aula. Então, por definição, é um processo de indução da barreira calcificada em dentes com polpas vitais e necrosadas. Veja, em polpa vital e polpa necrosada. Não é só em polpa necrosada. A gente também trabalha em dente com polpa vital. Em que não houve a completa formação do ápice radicular em dentes imaturos ou adultos. Então, eu coloquei aí lenta garrafal, com outra cor e uma tuia de interrogações. Será que a gente consegue fazer a endodontia como é que se diz? O fechamento apical em adulto? Claro. Logicamente que na fase infantil, na faixa de 8, 9, 10 anos, é melhor. Até 12 anos é bom, tá? Mas o adulto já demora mais um pouquinho. Para fechar um dente desse com Calen, demora mais ou menos em torno de... eu já fechei com 7 meses, já fechei com 8 meses e já fechei com um ano e poucos meses. Tá? Vê,
Isso depende muito da resistência orgânica de cada um. Muito, muito, muito. Não, é porque indifere. Nada disso. Eu vou dizer somente uma situação. Teve um período lá no céu que eu estava atendendo uma menininha, dos seus, acho que na faixa de 12, 11, 12 anos, eu não me lembro bem, que faz um tempão, e por coincidência, chegou no meu... Agora a menininha bem taludinha, bem gordinha, bem rosada, o rosto bem rosado, bem nutrida, e chegou um menininho magrinho, os camitinhos bem magrinhos, os bracinhos bem magrinhos, bem subnutrido. Então, todos os dois estavam com o quê? Os dois estavam com a bateria anterior, tinha dois, eu não me lembro quais eram os dentes, tinham dois dentes fraturados e com um problema de risonância completa. Vê que aconteceu. Eu comecei ao mesmo tempo, a menina e o menininho. A menina eu terminei com a faixa de 9 meses. O menininho, ó, tome tempo, um ano e meio e nada. E nada. Eu não consegui fechar o dente do menino. Agora, por quê? Subnutrição. E outra, a higiene oral da menina era uma, e a higiene oral do menino, infelizmente, era outra. Em suma, a menina conseguiu recuperar os dois elementos dentais e o menino perdeu os dois dentes. A mãe apurriou-se e foi para o dentista e mandou tirar os dois dentes. E depois, com certeza, hoje o moleque está já um homem e está usando prótese, com certeza. Tá? Então, a gente faz em crianças e em adultos, indiferentemente. Agora, a causa da risonância incompleta acontece no período infantil. Até, os incisivos, até o período de seus 8, 9 anos. Tá? 10 anos já está praticamente formado toda a raiz. Nos molares inferiores, que aparece mais assim, precocemente, na faixa de 6 anos. Então, cada um tem seu cronograma de fechamento, né? Então, vamos lá. Segundo Estrela e Sidney, para conseguir a apificação, deve-se obter um meio alcalino no interior do sistema de canais articulares que propicie a formação de uma barreira apical do tecido mineralizado, mesmo após a polpa ter perdido a sua vitalidade. Certo? Então, qual é o material que faz isso? Qual é o material que libera íons minerais? Qual é o material que torna aquele meio ácido um meio alcalino? Qual é aquele material que combate bactéria? Qual é aquele material que pelo fato de liberar íons cálcio, promove a deposição de dentina naquela região? O hidróxido de cálcio. É o melhor material para fazer isso. Demora. Tá? Então, quando eu for colocar aqui mais adiante as técnicas, tem uma técnica que faz imediato. A resposta é imediata. Tá? Mas as outras demoram mais um pouco. Dessa forma, o elevado pH do hidróxido de cálcio, em torno de 12,8, tem autores que dizem 12,6, é de fundamental importância para o sucesso desse tipo de tratamento. Tá? Então, qual é o material mais indicado? Mais em conta, mais fácil de ser encontrado, tudo mais fácil. O hidróxido de cálcio. Qual? O Calen, que já vem pronto. Tá? O tratamento convencional, o tratamento sem nenhum problema na raiz, ele é conduzido da seguinte forma, pelos meios químicos e mecânicos, na tentativa, principalmente, de debelar uma infecção. Logicamente, meios químicos, pela solução irrigadora, e mecânico, através dos nossos instrumentos endodônticos, né? A raspagem dessas paredes endodônticas.
Tá? Mas vê, gente, preste atenção nessa radiografia. Vê mesmo. Vê. O central, o 21, já foi embora. A pancada foi tão grande que houve o quê? A avulsão do dente. O 11 ficou lá. Mas veja, como é que se diz? A situação dessas paredes da raiz desse dente. Altamente fragilizadas, delgadas, super finas. E vê o volume do canal, um volume imenso. Como é que eu vou... Gente, me diz uma coisa, como é que eu vou trabalhar nessas paredes? Me diz. Eu tenho assim, limitações para poder trabalhar nessa parede. Primeira, instrumento nenhum vai conseguir tocar em todas as paredes desse canal. Nenhum, não existe. Como é que eu conduzo esse tratamento? Eu pego uma Gates número 6, que é uma Gates, que é um instrumento robusto, coloco o interior do canal e fico fazendo esse movimento aqui assim, ó. Tá? De encontro às paredes. Mas eu não posso, aí vem outro limitador. Eu não posso fazer muito isso porque as paredes já, por si só, já são delgadas. Então, eu não posso cortar muita parede, porque eu vou fragilizar mais ainda. Então, tipo assim, tem um remédio. O único remédio que cura aquela doença é aquele remédio. Mas se eu der aquele remédio, se eu der muito aquele remédio, posso levar à morte do paciente. É a mesma coisa aqui. O único material, qual é o único remédio aqui? É o preparo biomecânico, né? Instrumentação das paredes. Com o quê? Aqui só tem que ser uma Gates número 6. Mas também não posso desgastar muito, porque senão vai fragilizar ainda mais essas paredes. E outra, gente, preste atenção aqui numa coisa. Vocês estão vendo, a minha outra mão está aqui. Está aqui. Está por trás dessa mão. É o que acontece com a radiologia. Quando a gente vê a radiografia de um dente dessa forma, a gente não tem um parâmetro exato dos bordos dessa raiz. Ele pode estar um pouco mais alto, outro pode estar mais baixo, Então, tem vários. É tipo assim, eu estou colocando a minha mão aqui. Então, na hora que você vira aqui assim, ó, você tem uma parede maior do que a outra. A mesma coisa acontece aqui. A radiografia só me dá lateralidade, mesial e distal. Não me dá palatino nem vestibular. Tá certo? Então, esse é mais um fator que nos traz mais dificuldade para fazer um tratamento desse porte. Então, as paredes do canal fragilizadas, canal muito amplo, né? Ápice imaturo, né? Não existe ápice aqui. Imagina como é que eu vou obturar esse canal, me diz. Como é que eu vou travar um cone aí? Como é que eu vou impedir que o material obturador extravase para dentro do osso? Me diga, não tem condições. Existe um limitador no preparo biomecânico ou químico-mecânico, como queiram, e um limitador da obturação desse canal. Primeiro, eu não posso desgastar muito e nem vou também tocar nas paredes do canal, tá? Sempre vai ter parte dessas paredes que vão ficar... Não existe patência, Bruno. Só existe patência quando o ápice está assim, ó. Tá? Existe ápice, existe o quê? Limite CDC. Só existe patência quando vocês tem um limite CDC. A patência, nesse caso, já é aberto. Lógico que tem patência. Por quê? Porque está aberto. Então, não tem... qual é a finalidade da patência? Manter o comprimento real do dente. Aqui eu consigo, com a Limana 80. E a patência, geralmente, a gente faz com o quê? Com um instrumento bem delgado, número 10, por exemplo. Tá certo? Então, são esses impedidores que muitos profissionais não querem, não sabem tratar esse tipo de situação clínica. Tá bom? Então, na obturação, como é que eu vou travar um cone aí? Não tem como travar um cone. Não tem. Como é que eu vou impedir
de extravasar material, não tem como impedir. Vocês vão aprender aqui, até o semestre passado, não, peraí, eu acredito que no finalzinho, foi no final foi esse ano que eu concluí um trabalho e eu fotografei. Eu acredito, se eu não coloquei, eu acho que eu não coloquei no semestre passado. Se eu não coloquei, vocês são os primeiros a aprenderem como é que se faz um cone para esse tipo de situação. Porque você leva a bactéria para a região apical, Ariane. Simples. Se antes não tinha edema e depois do preparo biomecânico, isso com certeza é dente com polpa necrosada. Dente com polpa necrosada tem o quê? Tem bactéria. Durante a limpeza, durante o tratamento endodôntico, e outra coisa, quando a gente vai limpar o terço apical, principalmente o forame, se você não tiver cuidado, se você não se ater à técnica correta, você vai levar a bactéria para a região apical. E essa bactéria, dependendo da resistência orgânica de cada paciente, se for um atleta, Bruno, exatamente. Tá? Então, se for um atleta, com certeza não vai acontecer nada, mas se for um cara sedentário, com uma certa idade e tal, vai acontecer algum problema. Então, esse problema é exatamente isso: edema, tá? Inchaço. O inchaço pode ser em forma de um pequeno edema, ou então um inchaço de um grande edema, tá certo? Esse incompleto desenvolvimento. E como evitar, Ariane? Eita! Vê, vocês sabem que existem dois tipos de neutralização, né? A neutralização mediata e imediata. Para diminuir o risco de acontecer esse tipo de situação, a gente faz uma neutralização imediata. Porque quando você for fazer o preparo biomecânico na outra sessão, a quantidade de bactéria que está na luz do canal principal, já é bem menor. Então, o risco também diminui. Tá certo? O risco é menor. E outra coisa, quando você chegar no terço apical, o terço apical, eu já falei para vocês, o terço apical é o sucesso do seu tratamento endodôntico. Você fazendo o terço apical bem feito, bem limpo, raspando, modelando direito aquela região, não vai dar problema. E quando você for limpar o forame, você tem que fazer uma irrigação abundante. Geralmente, quando eu vou atacar o forame, eu coloco de 5 a 10 ml de solução irrigadora. Antes, e só depois é que eu coloco a primeira lima. Fazendo isso, nunca vai acontecer isso com esse edema, nem... Porque esse edema é o quê? Esse edema é um flare-up. Esse edema que você está dizendo é um flare-up. O que acontece? Quando é que aparece um flare-up? Queda de resistência orgânica, ou então quando você leva a bactéria durante o preparo biomecânico. Certo? Esse edema nada mais é do que um flare-up. Sem dor, às vezes aparece sem dor, mas com características clínicas de um edema. Viu? Ele pode ser causado devido à interrupção da diferenciação celular da bainha epitelial de Hertwig. Olha, vamos lá. Ó, fisiologia, histologia, né? Embriologia. Você diz assim, então nunca mais eu quero ver esse negócio aí. Vocês estão vendo de novo aqui. Então, a diferenciação da celular da bainha epitelial de Hertwig, que na presença de estímulos como um trauma, por exemplo, pode parar de depositar minerais, impedindo que a raiz seja finalizada. Então, o que quer dizer isso? Gente, esse epitélio é o epitélio responsável pela formação dental, tá? Pela formação da raiz do dente. Então, se ocorre um trauma, existe a possibilidade de romper essa bainha epitelial, tá? Então, vai acontecer o quê? Vai necrosar, não vai ter mais nenhuma função e vai estacionar o processo
de risogênese daquele elemento dental. Nada mais é do que isso. Tá? Como é que se diz? Geneticamente falando, genética não, embriologicamente falando, é justamente isso aí, né? O rompimento dessa bainha epitelial. Então eu coloco, vocês sabem qual o tempo médio de formação de uma raiz? Eu quero saber se alguém pode me dizer qual o tempo médio de formação de uma raiz. Quanto leva para formar uma raiz completamente? Quanto tempo leva? Quando a coroa aparece na cavidade oral, a partir dali, tipo o incisivo central, apareceu na cavidade oral. Beleza. Ele passa mais quanto tempo para essa raiz se formar completamente? Alguém sabe? Se não souber, não tem nada não, pessoal. É só dar um chute. Em torno de 3 anos. Exatamente isso aí, Breno. Em torno de 3 anos, de 2 a 3 anos. Tá certo? Dependendo de cada um, do desenvolvimento de cada pessoa, aí é diferente. Então, é por isso que coloca de 2 a 3 anos. Então, veja, o incisivo central aparece na cavidade oral na faixa em torno de 7 anos. Tá? Em 3 anos dá o quê? Dá 10 anos. Então, dependendo, como é que se diz, desse estacionamento de produção dessa dentina, dessa raiz, tá certo? Na radiografia, eu posso dizer mais ou menos quanto tempo foi que esse paciente levou a lesão, levou a pancada. Foi por isso que eu acertei com o rapaz, porque eu olhei mais ou menos como estava, que tamanho estava a raiz, e falei para ele, dei um chute e acertei. Tá bom? Então, bora ver as técnicas. Como eu falei, existe aqui uma técnica que é assim, ó, super rápida. Tá bom? Então, nós temos a apsificação. Gente, a gente trabalha com dente vital e trabalha com dente desvital. Tá certo? Existem 2 técnicas para dentes desvitalizados. Tá bom? A apsificação e a revascularização, ou regeneração pulpar. Então, essas 2 técnicas, ambas, trabalham com dentes em polpas necrosadas. Tá bom? E tem a apsigênese. Pessoal, como os nomes são assim, o início dos nomes são bem parecidos, AP e AP, muita gente fica se questionando, confundindo. Qual das duas? É só lembrar que Gênese é vida. Tá? Gênese é vida. Então, a psificação, necrose. A psigênese, vida. Então, a psificação é um tipo de técnica que demora mais. Demanda mais tempo do profissional. A psigênese, não, é rapidinho. A gente faz e espera o organismo, como é que se diz? Resolver o problema dele. Mas existe uma técnica, assim, super rápida, muito rápida, que é a técnica cirúrgica. Tá? Eu tenho um colega lá no Recife, eu sempre falo dele. O cara para mim, o melhor endodontista de Pernambuco, quiçá do Nordeste, é esse cara. Pô, bicho, eu admiro demais o trabalho dele. O nome dele é Diógenes. Jorge Ferreira Alves. Cara muito competente, muito. O cara trabalha... Já foi meu professor e aprendi muito com ele, muito mesmo. E depois a gente ficou amigo, aí ficou melhor ainda. Aí, Diógenes é assim, Diógenes adora operar. Ele trabalha com microscópio, tá? Então, ele, mesmo antes do microscópio, o advento do microscópio dentro do consultório, ele já fazia. Então, o que é que ele faz? Faz uma incisão, faz o acesso, faz uma loja no osso, preenche o material, coloca, no caso,
Hoje em dia, com certeza, ele deve estar trabalhando com o BioC. Antigamente, ele trabalhava com o MTA, mas com certeza, hoje ele deve estar trabalhando com o BioC, que é um material diferenciado. Ele coloca, ele faz a obturação, faz o preparo do dente. Existem instrumentos adequados para isso. Então, ele instrumenta o canal pelo ápice, não pela coroa. Ele vai do ápice no sentido apical, no caso médio, né, porque a raiz está incompleta, para o terço cervical, quando, na verdade, a gente vai ter cervical para o terço apical. Então, já vai pelo ápice mesmo, instrumenta e obtura e sela o ápice com material adequado, biológico, e fecha. Então, isso aí, em 2 horas, 1 hora, 2 horas, ele resolve o problema do paciente. Assim, se não, é um ato cirúrgico, quer queira, quer não queira, é um ato cirúrgico. E outra, aquele dente não desenvolve mais, fica naquele tamanho pronto, fica aquele dente naniquinho. Tá? Não desenvolve mais, estaciona, parou ali, fez a cirurgia e pronto, ficou daquele tamanho. Se ele tiver 16 milímetros no dia da cirurgia, ele vai continuar com 16 milímetros. Se bem que na apsificação também acontece uma coisa muito parecida, sendo que ele cresce mais um pouquinho, ele cresce na faixa de 1 a 2 milímetros a mais, por conta a gente vai ver que forma um bloco de dentina no ápice, e esse bloco de dentina, muitas vezes, aumenta muito o volume da raiz. O que consiste na apsificação? É uma modalidade de tratamento onde estimula-se, isso aí já é o plano de tratamento, né? O ato cirúrgico, estimula-se a formação de uma barreira calcificada do ápice, de um dente que apresenta necrose pulpar e ainda não teve sua raiz completamente formada. Essa barreira é composta. Tem alguns autores que ela pode ser composta de várias formas. Ela pode ser composta de dentina, ela pode ser composta de dentina com cemento, ela pode ser composta de dentina com osso, ela pode ser aqui, ou então aqui, osteodentina. Então ela pode ter dentina, osso e cemento, tá? E ela pode ter somente dentina e cemento. Então, tem várias situações as quais a finalização desse processo de formação dessa barreira calcificada como é que se diz? Aparece de várias formas. Um minutinho só. Tá certo? Mas fecha. O importante é fechar. Pode ser com qualquer coisa, mas o importante é fechar. Em relação a esse fechamento, existe alguma escola que diz que depois que fecha tudinho, não deixa nem um foramezinho, não existe mais forame. É um bloco sólido que não tem mais espaço, não tem mais abertura, comunicação entre o canal e o meio exterior. Já existe como é que se diz, uma escola que diz que mesmo fazendo a apsificação, e ainda forma-se um forame, tá? Mas independente, mas que fecha, fecha. Gente, qualquer coisa, fala comigo, viu? Aqui, a apsificação. O hidroxicálcio continua sendo o material mais utilizado e aceito no tratamento de dentes com hidrogênese completa, tá? Então, faz anos que o hidroxicálcio é utilizado, tá? Há muito tempo, muito tempo. E ainda hoje é um dos materiais mais utilizados pela praticidade, pelo material hidroxicálcio, que é uma referência mundial, tá? Toda vez que a gente quer fazer um trabalho igual ao cimento, toda vez que a gente quer fazer um trabalho como medicação intracanal, a gente compara o hidroxicálcio com os outros. Ou aquele com hidroxicálcio. Mas o hidroxicálcio é a referência. Então, por isso que ainda hoje a gente tem... João, eu particularmente utilizo o MTA em situações de
perfuração. Perfuração, tá? Pronto. Esse colega meu, esse professor, ele com certeza, ele utiliza o MTA para selar a ponta da raiz. E é muito bom para fazer isso. Tá? Com certeza ele utiliza o MTA somente para fazer isso. Tá? Ele obtura o canal com gutapecha e com cimento. Tenho certeza que ele deve estar utilizando o BioC. Mas o ápice radicular, a abertura do canal com o meio exterior, ele com certeza ele usa o MTA. Perfuração, você vai fazer uma cirurgia. Reabsorção radicular externa. O MTA é muito bom. Tá? Então, são situações bem específicas. O MTA também é utilizado para uma dessas técnicas aqui. A gente vai ver mais adiante. Então, ele é muito limitado assim, porque é um material também, um material caro, que a gente não vai sair utilizando assim, aleatoriamente. Tá certo? Mas afora o valor, são situações específicas, como perfuração, como reabsorção radicular externa, porque vai ser cirúrgico, fechamento de ápice, né, via cirúrgico, o resto é com hidroxicálcio. O hidroxicálcio tem sido indicado para a acidificação, pois o seu pH alcalino e sua presença física, aquela presença física que a gente comentou na aula passada, medicação intracanal, que ele faz uma barreira impedindo que as bactérias saiam dos canalículos dentinários e habitem, recolonizem o canal principal, então ele faz um impedimento, tá? Então essa barreira física dentro do canal apresenta um potente efeito antimicrobiano, inibindo a atividade osteoclástica. Então, ele inibe ele evita que o organismo envie células clásticas para aquela região, para que ocorra uma destruição daquela raiz. Porque muitas vezes, naturalmente, o organismo não reconhece mais aquele dente sendo dele. Aí manda células responsáveis por eliminar aquele agente agressor, que são os clastos. Tá? Então, o hidroxicálcio também inibe essa ativação dos clastos e prevenindo a entrada de exudato, tá? Previne como é que se diz? A penetração de exudato e de tecido de granulação. Gente, vamos se lembrar um pouquinho da aula passada. O hidroxicálcio, ele é muito bom no tratamento de reabsorção radicular, principalmente a interna. Eu acredito que unicamente na interna. Depois que eu falei para vocês, depois que a gente faz o preparo biomecânico, a gente tem que colocar o hidroxicálcio. E tem um fator preponderante para isso, não é? Tem dois fatores preponderantes. E um deles está aqui, nesse texto. Alguém se lembra por que a gente coloca hidroxicálcio no interior do canal? Para evitar a formação de tecido de granulação ou a continuação da formação do tecido de granulação. A gente viu isso semana passada. Eu me lembro. Não vou passar a fila, não, mas eu me lembro. Se demorar, eu dou uma dica. Ninguém quer dizer mais ou menos o principal motivo. Gente, tem relação com vascularização. Tem relação com vascularização.
Só tem essa dica. Nada? Então tá bom. Então, já que ninguém se arrisca, eu vou falar. Gente, a aula passada, Daís, você está muito calada hoje, viu? A Ariane já se pronunciou aqui, Breno e Bruno, sempre presentes, João Paulo também. Eu quero participação, viu? Olha, a gente falou, quando eu trabalhei o... então bota para fora, engole o choro e vamos trabalhar, tá bom? Então, quando eu trabalhei o hidroxicálcio, na aula de medicação intracanal, eu falei que ele era muito bom no tratamento de reabsorções radiculares internas. Por quê? Porque ele tem a capacidade de inibir a formação de capilares dentro desse tecido de granulação. Gente, eu não sei se vocês já viram o tecido de granulação, é um tecido altamente irrigado. Você só em olhar para o tecido já está sangrando. Isso não acontece somente na polpa. A gengiva também, quando a gengiva é muito injuriada, o epitélio, a mucosa e o epitélio se transformam em tecido de granulação. Tá? Porque ele é muito irrigado, muito, muito. Então, o hidroxicálcio, ele inibe a neoformação de capilares. Pronto. E na boca também aparece daí. Tanto em gengiva quanto na polpa. Então, o hidroxicálcio, ele é muito bom para inibir a formação ou reparação, tá? de tecido de granulação. E outra, devido também ao seu poder de alcalinidade, tá? Que chega em 12 pontos alguma coisa. Então, tanto o seu pH alcalino, quanto o impedimento da neoformação de capilares nesse tecido de granulação. Então, ele é excelente. Então, na hora que eu estou trabalhando como é que se diz? Para a formação dessa raiz, ele faz tudo isso. Então, nós temos tudo isso aí num único produto. Então, você vê a qualidade desse produto, como ele é importante no dia a dia como é que se diz? Do nosso trabalho, né? O arsenal do endodontista. Essa situação propicia a formação de tecido mineralizado, pH, liberação de como é que se diz? De íons cálcio, tá? Impedimento dos clastos, impedimento de neoformação vascular em tecidos de granulação, impede a formação de tecido de granulação, tá certo? Junto com como é? Essa situação propicia a formação de tecido mineralizado junto ao ápice radicular, tá? Isso aí foi dito por Kivek em 74. Segundo Felipe, em 2005, pastas de hidroxicálcio têm sido usadas para obter a desinfecção do canal e a indução da formação de uma barreira do tecido mineralizado, na região apical de dentes, que se apresentam despolpados e com risogênese completa. Gente, tá vendo? Eu só estou falando em apsificação. Por que eu estou quando a gente chegar na apsigênese, você vai ver que é muito mais rápida. Por que eu estou me atendo tanto à apsificação? Porque é mais complicado. É muito mais complicado a gente trabalhar com morto do que com vivo. Tá? E aqui a gente vai ter uma técnica que vai ressuscitar morto. É impressionante, mas é verdade. Então, a gente tem que ter mais tempo para a psificação, porque a psificação ela é mais demorada. O processo dela é muito mais demorado do que a psigênese. Tá? O desperdício de tempo é muito maior, muito maior. O material indicado é muito específico e sai por aí. Então, a apsificação realmente é onde a gente se atém mais, porque ela é mais complexa do que a psigênese. A psigênese é assim, ó, um instante se faz. Tá certo?
Para realizar essa técnica endodôntica, o material mais utilizado é o oxicálcio. Por quê? Em relação ao pH alcalino, tá? E pelo poder bacteriano que ele tem, tá? E também pela liberação de hidroxilas e íons cálcio, tá? O Estrela é um dos maiores pesquisadores que tem aqui na região, tá certo? Ele é pesquisador, Estrela é pesquisador, tá bom? Então, ele colocou isso aí, mas ainda falta, né? Falta liberação de íons cálcios e liberação de hidroxila. Ele pode ser misturado em veículos hidrossolúveis que liberam íons de hidroxila em quantidades maiores e em curto espaço de tempo, conferindo a este um alto poder de dissociação iônica. Gente, vocês se lembram na aula passada? Os tipos de veículos que a gente trabalha com hidroxicálcio. Quais são os tipos de veículos? Ó, os tipos de veículos são quantos? E quais são? Quem pode me responder? Quantos são e quais são? Ariane, você é uma gênia. Você é uma gênia. Depois de uma dica dessa, só quem não viu foi cego. E quais são, Ariane? Quem se lembra? Breno, Bruno? Eita. Parabéns. Parabéns. Aquoso, viscoso e oleoso. Eu até falei para vocês, o aquoso, ele dá aquela descarga energética muito grande e passa lá dentro somente uma semana. Depois de uma semana não tem mais efetividade nenhuma. Então, se eu quiser trabalhar com hidroxicálcio aquoso, toda semana eu tenho que trocar. O que é que eu faço quando eu vou fechar um forame, uma raiz, finalizar uma raiz com necrose pulpar? Primeira coisa que eu faço, primeira consulta. Tá, primeira consulta é radiografia, tá, anamnese, conversar com o paciente, tá, mostrar para ele que tem aquele problema. Na segunda consulta, abro, tá, preparo o dente do jeito que melhor me convier, a melhor possibilidade que tiver presente, tá, já que é muito amplo, e coloco hidroxicálcio na forma aquosa. Por que eu quero isso? Para liberar aquele choque de hidroxila naquele ambiente. Para ele aumentar, para ele eliminar grande quantidade de bactéria. Porque a raiz só vai começar a se formar a partir do instante que a reação periapical começar a desaparecer. Quando a reação periapical começa a desaparecer, quer dizer que eu consegui dominar, não eliminar, que a gente sabe que não elimina, mas dominar aquelas bactérias que estão ali na raiz. Então, eu faço isso para quê? Para neutralizar aquele pH ácido que tem ali presente, diminuindo, consequentemente, a quantidade de bactéria e dando um estímulo muito rápido e muito efetivo de liberação de íons e de hidroxila. Então, na primeira consulta, eu faço isso. Depois é que eu vou colocando o quê? O cálen. Que o cálen está no veículo viscoso. Aí dura quanto tempo? 2 meses, no máximo estourando 3 meses. A literatura recomenda 30 dias, 45 dias, assim, mas eu deixo 2 meses sem nenhum problema. Quando eu abro, quando o paciente volta para eu abrir, está lá bonitinho, não tem nenhuma solubilidade, porque por que não tem solubilidade? Porque ele tem aquela propriedade higroscópica, aquela propriedade de absorver líquidos. E ele também impede o que? O exudato, penetrando por via forame, a anacorese. Por quê? Porque ele forma aquela barreira a nível apical também. Então, quando eu abro ele, tá bonitinho lá, tá do jeito que eu coloquei.
3 meses depois está do mesmo jeito. Tá certo? Então, até 2 meses, vamos botar 2 meses. Pode também ser misturado com veículo oleoso ou viscoso, né? Qual é a vantagem? O viscoso. O viscoso dá 2 meses, estourando 3 meses. O oleoso dá 6 meses. Mas só que no oleoso a gente vai ter que fazer aquela papinha do mesmo jeito. Vai ter que pegar o óleo, tem um óleo mais específico, pega o óleo, mistura o PA, né? O pó, o proanálise, mistura e coloca. Qual é a dificuldade? A dificuldade é saber que você colocou todo aquele material lá dentro, está todo preenchido o canal. Coisa que no Kallen a gente tem mais garantia. Mas pode passar 6 meses no veículo oleoso. Então, é alguma coisa de histórico. Gente, aí em 66, Frank propôs misturar, veja que isso não é novo, o PMCC ao hidroxicálcio. Gente, qual é o melhor material para a gente fechar um canal? É o Kallen puro ou o Kallen com PMCC? Hein, pessoal? Qual é o melhor material? O Kallen puro ou o Kallen com PMCC? Não precisa nem perguntar, Ariane, é puro. Tá? Da próxima vez pode tirar essa interrogação. Feito a Daís colocou aqui, é puro. Por que o hidroxicálcio puro? Gente, me diz uma coisa, naquele ápice tem anteparo? Tem limitador? Tem alguma parede? Não. A probabilidade de você extravasar aquele material é muito grande. E vocês se lembram na minha aula da semana passada que eu disse que eu tenho o costume de pegar o Kallen, colocar a agulha fora, travar no forame e pressionar para que ele saia e preencha toda aquela área radiolúcida, aquela cavidade óssea dentro do osso que tem. Lembram-se? E que na hora que eu comprei um Kallen com PMCC, fui fazer a mesma coisa. O paciente teve dores horríveis, uma periodontite apical aguda muito forte. Então, eu quero um material, gente, que seja inerte, que não provoque irritabilidade naquela região. Aquela região tem que ficar, tipo assim, no paraíso, tá? No campo, com um passarinho cantando, água correndo, verde. Porque se tiver alguma coisa irritando, eu não sei nem se vai fechar. Mas se fechar, demora muito mais. Por quê? Porque toda vez que você vai trocar aquele material, você vai irritar o ápice. E pode levar o quê? A dor naquele paciente. Então, a gente não coloca o PMCC o Kallen com o PMCC. Sempre o Kallen puro. Sempre. Tá? Então, a gente tem aqui o Kallen, tem um puro com PMCC, tá certo? Que a gente vai descartar, é só para lembrar que existe. A gente tem aqui a formação, né? Como é que ele vem? Ele vem 2 bisnagas com hidroxicálcio e 2 com glicerina. Por que glicerina? Primeiro você coloca a glicerina e rosqueia. Aí depois rosqueia, aquela glicerina passa, lubrifica a luz do canal. Lubrifica a luz do canal, e depois é que a gente passa o Kallen, tá? Então, tem mais facilidade de passar. Então, tá aqui, a gente trabalha com as agulhas 30G, não, agora 27G, 27G, que a luz do são mais calibrosas, tá certo? E longas, e aqui tá a seringa adequada, apropriada
para colocar. Aí você diz, isso é muito caro essa seringa, não vou comprar não. Neguinho, você pegar a Carpule para jogar isso aqui, cara, isso aqui fica um buraco. Acaba tem que ter uma mão uma sola para fazer isso aí. Tá certo? Então, gasta-se um pouquinho mais e ali só rapidinho demais. Mas se você for colocar na Carpule, neguinho, é força. Histologicamente, é possível que a barreira de tecido duro seja formada de dentina ou cemento, como eu falei para vocês, em dependência das células que estiverem presentes no momento da intervenção e da ocorrência ou não da papila dentária viável, tá? Então, é um dado somente. Então, vê, a gente faz essa pacificação, a gente tem 2 produtos que a gente trabalha. O hidroxicálcio, que é mundialmente, que é largamente utilizado, tá certo? E o MTA. Mineral trióxido aggregate, desenvolvido por Torabinejar. O cara, se eu não me engano, ele é americano. Não sei, não vou dizer porque realmente eu não sei. Tá, agora me fugiu a nacionalidade dele. Mas o cara ficou milionário. O cara desenvolveu isso. E a gente sabe quando se desenvolve um produto, tipo um fármaco, só a partir de 8 anos, depois de 8 anos, é que se quebra a patência. Tá? Aquela patente. Patência não, patente. Então, passou-se 8 anos. Neguinho, 1 grama disso aí era mais cara que 1 grama de ouro. 1 grama disso era mais cara, não sei hoje, que hoje o ouro está altíssimo, né? Mas, um tempo atrás, era absurdo. 1 grama de MTA dava para comprar um saco de sei lá, 50 quilos, alguma coisa. Tá certo? Então, quando quebrou-se, vê mesmo, quando se quebrou a patente, todo mundo já sabia o que era que tinha ali dentro. Sabe o que era que tinha ali dentro? Pronto! De arroz, Tiago. Perfeito. Hoje o cara estava vindo na televisão, o cara estava fazendo a comparação de 1 quilo de picanha e 1 quilo de arroz. Está quase assim, ó. Quase pau a pau. Então, é mais ou menos o que você falou aí. Aí sabe o que foi que se descobriu? Qual o principal agente do MTA? Cimento de parede. Cimento de parede. Cara, o cara pegou cimento de parede, botou mais uns 2 ou 3 produtos ali, neutralizou o cimento e desenvolveu um produto super biocompatível e com muita eficácia na endodontia. Muita. E era cimento, o mais indicado é aquele cimento Portland. Depois que quebrou-se, já tinha um monte de trabalho já pronto. Aí todo mundo tá mandando para as revistas. Em menos de 1 ano saiu uma centena de trabalhos em relação a isso. Os caras já sabiam, mas não podiam fazer nada, porque não tinha tempo ainda de quebrar a patente do material. O cara ficou milionário. 1 grama de MTI dava para comprar um saco, 1 quilo de arroz. Muito mais. Era absurdamente. O cara ficou milionário por conta disso. E era cimento de parede. Vocês lembram-se que quando eu falei sobre o metronidazol com medicação intracanal, quando eu comecei a trabalhar, e eu fiz um trabalho lá na outra faculdade com uma dupla, com as meninas que a gente fez um trabalho de TCC e a gente fez juntamente com um co-orientador que foi Paulo Esperança. Aí ele colocou o metronidazol junto com o Portland e o metronidazol junto com o hidróxido de cálcio. Ele comparou esses 2 produtos, tá certo? Por quê? Porque o Portland, porque é sabido, já era sabido que o material principal componente do MTA é o cimento comum.
Tá? Não sei hoje como é que está, mas com certeza deve estar do mesmo jeito. Gente, veja, a diferença básica, tem algumas diferenças entre a psificação e a psigênese. Lógico, a primeira, a polpa está necrosada e a outra, a polpa não está necrosada. Essa é a primeira, tá certo? Outra, na psificação, a raiz, ela estaciona onde estiver. Então, se um dente tiver 16 milímetros, ela vai ficar com 16, no máximo 18 milímetros. E na psigênese, tá? E outra coisa, as paredes vão continuar delgadas. O conduto vai continuar amplo, tá? Ele não tem a capacidade de engrossar essas paredes laterais. Ele tem a capacidade somente de fechar o ápice. Tá certo? E já na psigênese, ela tem a capacidade de fechar as paredes, de aumentar o volume das paredes, tá certo? E fechar e dar continuidade à formação apical. Então, se um dente foi o início do tratamento, o dente tinha 16 milímetros e o vizinho vai ficar com 22 milímetros mais ou menos, então ele vai terminar com 22 milímetros. Tá certo? Existe isso com o hidroxicálcio. E com o MTA, tá? É o contrário. Ele é igual à psigênese. Ele dá continuidade à formação apical. Vocês vão ver isso tudinho daqui a pouco, tá? Então, o protocolo da psificação. Acesse a câmara, prepare quinco mecânico no canal radicular, como vocês puderem, com que instrumento vocês encontrarem, dependendo do diâmetro das paredes, do diâmetro do canal, com Gates Glidden número 6, e fazendo aquela técnica de rotação de encontro às paredes, não muito para não fragilizar mais aquelas paredes já fragilizadas, tá certo? Não se preocupa que a Gates número 6 não vai fraturar, isso eu tenho certeza absoluta, tá certo? Então, o instrumento mais adequado é uma Gates número 6. Hipoclorito de sódio ou clorexidina. Eu trabalho com hipoclorito de sódio. Gente, é assim, ó. Na primeira sessão, nas duas primeiras sessões mais ou menos, eu trabalho com hipoclorito de sódio, a base, no caso, a soda clorada. Por quê? Porque é uma medicação, veja, isso é um protocolo meu. Eu trabalho com a medicação mais ativa, mais energética, porque eu quero matar mais bactérias. Eu quero eliminar mais rapidamente. Então, eu trabalho com soda clorada, que hoje é 2,5%. Sérgio, mas o ápice? O ápice, gente, principalmente aqui a Ariane, quando ela falou em edema, quando pós-tratamento endodôntico. O problema do edema, do extravasamento de hipoclorito de sódio e formar edema no rosto, tá? É quando você trava a agulha fica presa e na hora que você irriga, ela não tem escoamento. Então ela vem tudo para dentro do osso e vem com pressão. Mas com o dente aberto daquele jeito, não tem como você travar a agulha, porque ela vai ficar muito folgada. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Ela vai lavar aquele tecido. E a gente sabe que pronto, Daíse já trabalhou aqui com a parte de enfermagem, sabe que ele é um excelente antisséptico, ele mata bactérias. Então, ele vai somente tocar no tecido, ele não vai entrar em contato, não vai injetar no tecido, não vai perfurar aquele tecido. E depois, na segunda sessão, é que eu volto a trabalhar com o Milton. Por que o Milton? Porque o Milton é somente 1%. Então, foi que eu falei para vocês que eu quero a menos agressão possível. Então, eu trabalho na primeira sessão com soda clorada, e quando o paciente voltar, eu trabalho para... Por que eu uso hipoclorito de sódio? Porque toda vez que o paciente for lá, você vai ter que tirar aquele hidróxido de cálcio, aquele cálcio. Como é que se tira o cálcio? Irrigando, tá? Com a solução irrigadora, mais uma lima, sei lá, um instrumento rotatório, no caso, uma Gates Glidden. Eu trabalho com lima, a lima número 80. Vou irrigando e vou tirando. E tirando principalmente de encontro às paredes, para tirar todo aquele hidróxido de cálcio que estão ali impregnados naquelas paredes.
Aí no final, faço uma irrigação abundante de 10 ml para remover todo aquele hidróxido de cálcio. Logicamente que não remove tudo, sempre fica alguma coisa, mas eu quero remover o máximo possível. Entenderam? Primeira sessão, soda clorada. Quando ele voltar, depois de 2 meses, aí sim, eu coloco o milto. Por quê? Porque eu não quero injuriar aquele tecido. Então, está aqui dizendo as propriedades do hidróxido de cálcio. Gente, essa radiografia está no lugar errado, viu? Isso aqui é uma radiografia da acidificação pelo MTA, tá bom? Então, lembra bem dessa foto, tá? Dessas radiografias, que depois eu posso até voltar para mostrar o que eu quero dizer. Tá bom? Eu consertei isso, não sei por que voltou. Não sei. Então, olha, o MTA, em contato com os fluidos teciduais, libera hidroxila, a mesma coisa que hidróxido de cálcio. A mesma coisa que hidróxido de cálcio. Então, vê mesmo. Como é que eu vou obturar um canal desse? Como é que eu vou obturar um canal com esse forame aberto? Me diga, não tem como. Não tem. Não tem reparo. Eu vou meter mesmo de material para a região apical. Então, não tem. Primeiro, antes de obturar, eu tenho que fechar essa abertura, esse rombo que tem aí. Tá certo? Primeira coisa que eu tenho que fazer é fechar isso aí. Aí, depois que fecha, gente, olha aqui, vê a diferença que tem. Vê a parede mineralizada que tem aqui. Vê onde tem aí as setinhas. Vê a diferença do lado esquerdo para o lado direito. Lógico que agora eu tenho condições de fechar. Tá certo? Só agora eu tenho condições de fechar. Preste atenção, ó, como é que se diz? O cone principal. Como é calibroso. Esse cone principal foi feito da técnica que eu vou mostrar para vocês. Então tá aqui, ó. Na especificação, ó. Então vê, formou como é que se diz? A parede, né? O bloco, então eu posso. Veja como esse forame do lado direito. Veja como esse cone secundário, principal, desculpa, secundário não, principal. Vê como ele é volumoso. Não tem cone com esse volume. Não existe cone com esse volume. Esse cone foi trabalhado, foi processado, foi trabalhado pelo profissional. Então, vamos lá. Como é que a gente faz? A gente pega cones, a gente coloca alguns cones principais e coloca no meio alguns cones secundários. Tipo, coloca 3, 4 cones principais, tá certo? E coloca cone XF, FF, F, tá? E faz um entrançado, tá? A gente faz daqui, ó, os cones, tá? Aí faz um enrolamento, a gente, como fosse uma corda, a gente amassa e junta tudinho. Isso próximo a uma fonte de calor. A gente não pode colocar isso em cima da chama. A gente tem que deixar com uma certa distância, porque se botar, como a gota-pecha, ela é muito plástica, ela esquenta, ela derrete com muita facilidade. Então, a gente tem que deixar somente com a fonte de calor, sem contato com a chama. E ali, ó, você vai fazendo, vai moldando. Aí, depois que a gente pega, tem esse formato aqui, tá? Aqui a diferença, ó, todo moldado, tá? A gente vai lá em trança, tá certo? Como ele fica. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar duas placas de vidro, tá? Coloca a gota-pecha, essa gota-pecha aí, em cima, encontra um a outro, e embaixo ainda fica a fonte de calor. Então, fica esquentando a placa de baixo. E eu fico o quê? Alisando para ficar bem lisinho. Então, tá aí, ó. Isso aqui é uma placa de vidro, ele está sobre a placa de vidro, e eu fico fazendo o quê? Eu fico esfregando isso aqui. Para quê? Para que ele fique bem lisinho, para que ele tire essas ranhuras. Tá certo? Então, vê como é que ele fica bem lisinho. Fica bem lisinho. Então, esse é o cone, a gente chama cone rolado.
porque a gente vai rolando ele em 2 placas de vidro para dar essa conformação. A única forma da gente obturar, assim, direito um canal com forame aberto é com essa técnica. Tá certo? Deu para entender tudinho? Eu acho que não tem muito bicho, não, né? Então, vamos lá. Beleza, Luan, obrigado. Então, depois que a gente faz isso, quando for obturar, isso aqui é um copinho de plástico, e aqui dentro tem solução. Tá? No caso, a melhor solução que existe para a gente fazer a desinfecção dos cones de gutta-percha chama-se hipoclorito de sódio, principalmente a soda clorada. Principalmente a soda clorada. Então, ele está aqui imerso em soda clorada. Também os cones secundários também vai ser colocado aí dentro. Então, aqui, ó, vê como ele fica, vê como ele preenche bem o canal. Ele é muito robusto. E outra coisa, deixa eu botar aqui uma coisinha só. Vê esse cone, vê como ele está achatado. Sabe como é que a gente faz isso? A gente esquenta a pontinha do cone preparado, do cone enrolado, e coloca no interior do canal. Esquenta e deixa lá. Espera um pouquinho, depois tira. Quando tira, ele fica moldado a essa região. Foi o que aconteceu. Aí fica um cone enrolado e moldado na região apical. Entenderam? Aí preenche muito, muito mais forte essa região, principalmente a região onde tem aquela ponte de dentina. Tá certo? Então, aqui, ó, como era. Gente, olha como era. Veja, principalmente o incisivo central. Veja que amplitude estava. Isso aqui, essa menina, ela tinha 11 anos, eu passei um ano e 2 meses fazendo esse tratamento. Preste atenção no tamanho das lesões, das reações perapicais, das áreas radiolúcidas que estão no ápice. Ela só começa a fechar esse ápice depois que a gente domina essa infecção. Antes, nem pensar, ela não fecha. Ó, depois de certo tempo, como estava? Tá certo? Vê depois, no final, no momento da obturação. Vê o incisivo central. Eu ainda consegui trabalhar um pouco mais nessas paredes. Essas paredes ficaram até um pouco mais robustas. Agora, você vê o tamanho dele em relação ao tamanho do central. Tá vendo? O central continuou crescendo e ele parou de crescer. Ele fica desse mesmo tamanho. Mas um dente sadio. Então, olha, veja como ele era. Vê a diferença. Vê a diferença. Os dois obturados. Vê a obturação. Vê a complexidade, a dificuldade de fazer uma obturação nesse dente. Vocês estão vendo esse lateral? Estão vendo um filetezinho bem fininho na região apical? Radiopaco? Dá para enxergar aí? O lateral. Você lembra no início? Você lembra no início que disse que tinha duas vertentes? Beleza. Uma dizendo que esse platô mineralizado ficava compacto e não tinha nem forame, não crescia, não formava mais nem forame. E tinha outra que dizia que era o contrário, que poderia formar forame. Aí, esse daqui formou forame. Certo? Então tá aqui. Tá com foramezinho aqui no lateral, bonitinho. O central não ficou totalmente fechado, ainda extravasou um pouquinho de material, tá? Isso quer dizer que não estava totalmente fechado. Por quê? Porque a menina tinha que
fazer umas fotos por conta da escola e tinha que terminar rapidamente. O lateral ficou totalmente fechado, mas o central nem tanto. Mas, com certeza, não vai dar nenhum problema. Absoluto. Gente, revascularização. Vê mesmo. Vê o enunciado. Restabelecimento da vitalidade pulpar em polpas necrosadas com posterior desenvolvimento radicular e fortalecimento das paredes radiculares. Restabelecimento da vitalidade. Gente, a polpa está necrosada. Ele restabelece uma nova polpa. É ressurgir das cinzas. É ressuscitar morto. A polpa está necrosada, a polpa está morta. E ela volta à vida, praticamente. Então, a revascularização é um procedimento que foi descoberto por um acaso. Um dentista, ele passou demais do forame e provocou muito sangramento. E ele, sei lá, não sei bem como foi que aconteceu. Eu sei que logo depois, quando ele foi ver, o ápice estava totalmente formado, as paredes estavam mais grossas, não estavam tão finas, tão delgadas. E quando ele foi ver, o dente tinha vitalidade. Eu disse, oxe, peraí, como foi que aconteceu? Aí ele foi pesquisar. Vamos lá. Fatores determinantes. Dentes necrosados. Gente, o dente tem que estar necrosado. Primeiro fator, dente necrosado. Tá? E outro, os ápices com certeza tem que estar abertos. Tá? E essa abertura é em torno de 1,5 milímetros. Tá? 1,5 milímetros. O máximo tem que ser 1,5 milímetros. Como é que a gente mede? Com a reguinha. A radiografia, 1,5 milímetros. Pacientes jovens, qual a quantidade de quê? De células-tronco. Então, o segredo está aí, ó, células-troncos. Essas células-tronco é que vão formar o ápice e vão revitalizar a polpa radicular. A estimulação do coágulo sanguíneo. Então, como é que ele faz? Ele sobre-instrumenta. Ele, de propósito, ele sai do forame, ele fura, ele agride o tecido apical. Para ver o quê? Um sangramento abundante, para formar o quê? Um coágulo sanguíneo. Protocolo. Instrumentação mínima, tá? Para quê? Para preservar as células que estão ali ainda, tá? Naquela região do canal. Indução de sangramento apical, formação de coágulo e células indiferenciadas, que é justamente aquelas células que a gente mostrou, tá certo? Até as células-tronco. E uma aplicação de medicação intracanal. Essa medicação intracanal ela pode ser por alguns minutos ou então por horas. Então, pode ser feito em 2 sessões, tá? Qual é o tipo de medicação? O cipro, né? Ciprofloxacina, o metronidazol, 400 mg, e a tetraciclina. Eu coloquei aqui bem grande e chamativo, em vermelho, tetraciclina. Por quê? Porque a tetraciclina mancha a coroa dental. Então, se for fazer um negócio desse, tira a tetraciclina. Trabalha com cipro ou então com metronidazol. Isso informa aquela velha, como é que se diz? Aquele velho gel gel vaginal. E o MTA da porção coronária, radicular e restauração. Gente, o MTA, ele vê, na apicificação, a gente coloca o MTA em todo o canal. A diferença na apicificação, tá certo? Para essa revascularização em relação ao MTA, é que na apicificação, a gente, feito o hidroxicálcio, a gente preenche todo o canal com o MTA. Aqui, a gente só coloca no terço cervical. Não chega nem no terço médio, só no terço apical, no terço cervical. Tá certo? Geralmente em 1 ou 2 sessões, como eu falei para vocês. Então tá aqui, ó. Tá? Aquela radiografia que eu mostrei.
Tá? Me esqueci, foi de apagar, consertei, mas me esqueci de apagar. V, presta atenção, na radiografia do lado esquerdo, V a abertura, imensa. V na do centro, a abertura continuou, e a do centro, vê a quantidade de radiopaca, isso aqui é o MTA. V mínima, só na entrada do canal. Só na entrada do canal. Aí você vem na radiografia lá direito, tá? Fechou o dente, o ápice, e pode prestar atenção que ele continuou crescendo. O 21, na hora do trauma, o 21 estava do mesmo tamanho dele, depois o 21 cresceu, e o dente que foi feita a revascularização também cresceu. Tá? Aí eu coloquei essas duas barras. Existe uma pequena diferença do direito para o esquerdo. Isso quer dizer por quê? Porque o direito ele está um pouco instruído. Se você fizer uma pequena correção, subir um pouquinho ele vai ficar do mesmo tamanho. Então, qual é a vantagem? Revitaliza a polpa, revasculariza o tecido pulpar, fortalece mais as paredes laterais do canal, dá continuidade ao comprimento dessa raiz, ela se desenvolve igualmente a um dente sadio, tá? Então, são várias vantagens. Várias vantagens. Mas é uma técnica um pouco conhecida. Simples, pouquíssimo conhecida. Então, está aqui, vê do lado direito o cimento, aí você vê, eu coloquei essa radiografia para mostrar o desenvolvimento tanto de um central quanto do outro. Então, ela continua desenvolvendo, ela continua aumentando essa raiz. Ela não para, não estaciona, feita a psificação com hidróxido de cálcio. A apsigênese. Gente, a apsigênese é assim. Se durante o preparo cavitário você feriu, expôs a polpa, você vai fazer o quê? Como é que se diz? Vai fazer o capeamento direto. Tá certo? Agora, para a gente fazer o capeamento direto, a gente tem que ver a qualidade da polpa. A polpa tem que sangrar, mas esse sangramento não pode ser abundante, tá? Não pode ser abundante. Na hora que você fizer a compressão, tem que estancar, não pode passar mais que 2, 3, 4, 5, 10 minutos. Se isso acontecer, aborta, vai direto para a endodontia, porque essa polpa não tem mais condições de ser recuperada, tá bem? Se for um acidente casual, se for um acidente, a polpa está em condições. Se for na hora da remoção do tecido cariado e expôs, com certeza aquela polpa já está contaminada e está no processo inflamatório agudo. Então, se continuar sangrando, não faz que não vai dar certo. Tá certo? Não faz que não vai dar certo. Isso, em dentes jovens, dentes idosos, de pessoa idosa, não funciona. Não funciona. Eu dei um exemplo de manhã e vou dar novamente aqui para vocês. Eu tive a oportunidade, um colega meu, eu fazer limpar, na hora que eu estava limpando a cavidade, e apareceu a ferida pulpar, tá? Mas a polpa sangrou, mas parou rapidinho. Eu disse, eita, pô, essa polpa está em condições de fazer o quê? Uma proteção direta. Aí fiz, tá bom? Coloquei o atosporin, deixei lá durante 4 minutos, tirei o atosporin, coloquei hidróxido de cálcio, cimento de hidróxido de cálcio, e, como é que se diz? Selei com provisório. Depois de 45 dias, o paciente voltou, não tinha sensibilidade dolorosa, não tinha nada. Eu comecei a abrir de propósito, remover material sem anestesia, no intuito de perceber se o dente tinha ou não vitalidade. Aí tinha ainda vitalidade, eu digo, legal, então a polpa continuou viva, tá? Não necrosou. Aí fiz a restauração, bonitinho e tal. Um tempo depois, alguns anos depois, ele volta no consultório, com aquele dente com a restauração fraturada. Aí eu me lembrei, disse, pô, eu fiz um capeamento direto nesse dente. O paciente já adulto, já com seus 28, 30 anos. Aí eu digo, eu vou ver como é que tá. Aí, de propósito, novamente, eu comecei a abrir para ver se o dente tinha vitalidade. Ele sentiu dor com a broca, eu anestesiei e removi todo o material, inclusive aquele tampão de hidróxido de cálcio. Minha surpresa,
A ferida estava lá. Não fechou. Por quê? Porque é um paciente adulto. E por que não fechou? Quem é que pode me dizer? A polpa estava em condições, sangrou, mas não teve um sangramento abundante, tá certo? E não deu certo. Por que não deu certo? Por que não deu certo? Quem é que pode me dizer? E aí, pessoal? Bora? Gente, não deu certo, sabe por quê? Por conta da idade do paciente. Ó, Luan, Bruno, é assim, qual é a célula que forma a dentina? Os odontoblastos. A gente sabe que com o passar do tempo, os odontoblastos vão diminuindo. Então, nesse paciente, com certeza, tinha pouquíssimos odontoblastos. Então, as células responsáveis pela mineralização daquela ferida pulpar não existiam mais. Manteve-se ainda a vitalidade pulpar, mas só que não fechou. Por quê? Porque não tinha mais odontoblastos. Se tinha, tinha muito pouco. Simples. Então, essa psicogênese, onde eu quero chegar? Essa psicogênese, a gente consegue 100% de êxito em pacientes, em crianças e adolescentes. Paciente adulto, a gente não consegue. A gente faz, mas fica do jeito que eu falei agora para vocês, nesse paciente. E outra coisa, e pode fazer que fecha, que eu já fiz e fechou. Eu já tive paciente adolescente, criança, que eu fiz e fechou. Eu estou em andamento, até do filho de um colega meu. Fecha. Esse menino tem 11 anos. Com certeza eu vou, porque para variar, o brasileiro some. Não doeu mais, não teve mais nada, sumiu. Vou ter que falar com o pai para o pai mandar de volta. Tá? Mas fecha. Certamente fecha. Agora depende da idade do paciente, depende da qualidade do tecido pulpar. Não é só ser jovem, não. Tem que ter qualidade do tecido pulpar. Se for um tecido pulpar que não sangra nada, ou então que sangra muito e demora a parar, então aborta, vai direto para a pulpectomia. Tá certo? Cabeamento pulpar direto e a pulpotomia. O que é uma pulpotomia? É um corte da polpa coronária. A gente deixa somente a polpa radicular e corta a polpa coronária. Em que limite? Limite amelo dentinário. Então, no colo do dente, mais ou menos a nível de colo do dente. A gente vai lá com uma cureta, pescoço longo, afiada, tá? Apropriada para isso, não é aquelas curetas comuns que a gente faz curetagem de tecido cariado, tá bom? E faz esse corte. Como é que eu sei que essa polpa está em condições? Quando eu faço o corte e ela exerce certa resistência ao corte. E outra, e depois que eu corto, esse sangramento não é um sangramento, existe sangramento normal e que para logo após, não passa 10, 15, 20 minutos sangrando. Se isso acontecer, essa pulpotomia não vai dar certo. Então, o que é uma pulpotomia? É uma curetagem da polpa coronária. A gente tira a polpa coronária e preserva as polpas radiculares. Tá certo? E a que nível a gente corta? A nível de amelo dentinário, a nível de colo dental. Tá? Então, vou passar aí para vocês a técnica da pulpotomia. A psicogênese, complementação radicular fisiológica em dentes que apresentam o tecido pulpar ainda com vitalidade, pelo menos na porção apical do canal, com a existência da bainha retroic, visando incentivar o desenvolvimento fisiológico e a formação contínua da raiz. O que eu quero dizer com isso? Então, eu faço um capeamento pulpar direto em dentes jovens, com a polpa em condições e com forame aberto. O que é que vai acontecer? Vai fechar aquela ferida pulpar, da coroa e a formação dental da raiz vai continuar. Ela vai se formando, ela vai ficar do tamanho do vizinho. Não é feito a psicogênese com hidróxido de cálcio que estaciona.
que um dente tem X milímetros, ele vai continuar com aquele mesmo X milímetros. Aqui não, se ele tiver com 15, 20 milímetros, com 15, 16 milímetros, ela vai continuar crescendo, vai para 20, 22, 23 milímetros. Tá certo? Então, fisiologicamente é diferente da psificação. Porque aqui eu vou propor, eu vou dar condições para que o organismo continue a desenvolver aquela raiz. Ali não, ali eu tenho que intervir. Ali sou eu que vou fazer todo o processo. Na ridrogênese incompleta, não. Eu faço somente um tipo de procedimento e o organismo vai dar continuidade à formação dental. Então, praticamente, não sou eu que vou trabalhar. É o organismo que vai trabalhar. Eu vou dar só condições para o organismo fazer aquele papel. Porém, só é possível em pacientes jovens. Aí eu coloquei uma interrogação aqui, e realmente é. Tá? Só em pacientes jovens. Pois ainda apresenta a quantidade de células-tronco bem mais elevadas que em pacientes de idade mais avançada, visto que essas células são de fundamental importância para que ocorra o desenvolvimento fisiológico da raiz. Então, qual é o meu principal objetivo com essa técnica? É que a polpa continue viva e que dê condições para que o organismo continue desenvolvendo aquele terço radicular, que praticamente está interrompido. Mas para que isso aconteça, essa polpa tem que estar em condições fisiológicas normais. Tá? Protocolo, sessão única. Veja, existe uma sessão única, existem 2 sessões. Eu prefiro mais em 2 sessões. O exame clínico e físico, porque eu quero saber se o dente tem vitalidade, se aquela polpa tem condições de ser cortada e tem condições de continuar com vitalidade, tá? De continuar com vitalidade. Para quê? Para que ocorra a formação radicular. Se não tiver, eu entro da mesma forma, como se fosse uma psificação. Remoção primeiro, remoção de tecido cariado, brocas laminares de baixa rotação, que eu gosto muito. Lavagem de tecido pulpar com hipoclorito de sódio a 1%. Por que eu coloco hipoclorito nisso? Por que eu lavo aquela região com hipoclorito? Já que eu estou dizendo que eu quero uma normalidade, eu não quero provocar irritação àquele tecido. Porque ali, gente, mesmo sob isolamento absoluto, na hora que você está removendo com o tecido cariado, ou não, o spray da água leva a bactéria para aquela região. Então, eu tenho que lavar. Eu coloco o hipoclorito de sódio, faço uma lavagem, deixo ali 1 minuto, no mínimo, o hipoclorito de sódio. Aí, depois, eu lavo direitinho, eu tiro, removo, enxugo aquela região e coloco hidróxido de cálcio. Corte da polpa com esse tipo de cureta aqui, que está presente, afiada, tem que ter consistência ao corte, a polpa, o nível, tá? O hipoclorito de sódio neutraliza as bactérias superficiais, como eu falei. A hemostasia, verificar a quantidade e a qualidade de sangue. O otosporin, depois que a gente corta, coloca o otosporin durante 5 minutos. Para quê? Por que eu estou colocando o otosporin? Exatamente porque o otosporin tem corticoide e tem um antibiótico. O corticoide vai desinflamar, porque afinal de contas eu estou cortando um tecido, estou lesando um tecido, aí o corticoide vai desinflamar aquele tecido e o antibiótico para evitar uma contaminação daquele tecido. Tá bom? Aí depois eu coloco pó de hidroxicálcio, o PA, proanálise. Eu coloco em cima do tecido pulpar remanescente. Eu coloco o quanto eu quiser, tá certo? Porque depois eu vou tirar o excesso. Como é que se tira esse excesso? Eu pego o jato de ar, não diretamente, não dentro da cavidade, mas sim de longe. Para quê? Para tirar aquele excesso do pó. Aí o que é que vai ficar? Parte do pó do hidroxicálcio PA. Gente, esse hidroxicálcio PA é muito importante. Se você não tiver, eu já fiz muita pulpotomia em posto de saúde para salvar dente de criança, somente com cimento de hidroxicálcio, mas ali é uma excepcionalidade, porque eu não tinha o pó de hidroxicálcio, eu só tinha o cimento de cal.
Então, eu colocava o radical diretamente em contato com a polpa. Dava certo? Dava certo. Tá certo? Dava certo, mas como estou fazendo no meu consultório, eu coloco PA. Ah, eu quero fazer no posto de saúde. Então, você pode colocar o cimento de hidroxicálcio. Não comprime, coloca e deixa tomar presa, aí depois coloca uma camada maior de hidroxicálcio e ali por cima coloca o quê? O provisório. Dá certo do mesmo jeito. Mas como a gente está fazendo no nosso consultório, a gente coloca PA. Em cima desse PA, a gente coloca o cimento de hidroxicálcio. Tá? Por quê? Porque quando a gente dá um jato de ar, pó, esse pó fica impregnado no resto radicular, no resto pulpar, tá? Naquele tecido pulpar. Duas sessões, a mesma coisa, tá? Hemostasia. Aí, onde entra a diferença? O otosporin, de 24 a 48 horas. Então, eu prefiro deixar o otosporin mais tempo em contato com aquele remanescente do tecido radicular. Por quê? Porque dá mais condições para haver desinflamar aquela região. Tá certo? E o resto é tudo normal, hidroxicálcio PA, cimento hidroxicálcio e a restauração em outra situação. Tá certo? Então tá aqui, ó, forame aberto, tá? E continua formando. Aí você diz assim, Sérgio, se formou, por que foi que se formou? Você, como é que se diz? Fez algum tratamento endodôntico. Esse paciente foi meu. É uma menininha que eu fiz no posto de saúde, tá certo? Fiz a pulpotomia, bonitinho e tal. Fechou. Quando ela voltou, tinha uma parede, porque aqui entre a mesma nível da área amelodentinária, no colo do dente, forma, do mesmo jeito que forma uma parede lá no ápice, forma-se uma ponte de dentina aí. Uma barreira dentinária, forma uma proteção. Se você para tirar, você tem que passar a broca. É muito duro. É dentina pura. Aí, quando eu estava fazendo mestrado, os professores loucos para fazer trabalho, para mandar para publicar, né, para aumentar o currículo dele. Aí eu disse, professor, eu fiz uma assim, assim, essa. Eita, Sérgio, procura ver. Vai atrás dessa paciente aí. Tá bom, eu vou atrás. Deu um trabalho desgraçado, mas aí eu fui atrás. Aí a professora disse, eu não sabia. E que vocês estão sabendo aí agora. Que muitas vezes bactérias forma-se a ponte dentinária e dentro dessa ponte ficam bactérias. E essas bactérias vão proliferando e encontram a polpa radicular. E essa polpa necrosa. E eu não sabia disso. Eu encontrei a menina, levei lá para o consultório, era uma menina depois de saúde, levei lá para o consultório, ela estava grandezinha, estava quase uma mocinha. E surpresa, quando eu fui ver, fazer a radiografia, estava lá a ponte de esmalte, bonitinha, de dentina, desculpa, a ponte de dentina, o ápice fechado e uma reação periapical. Do mesmo jeito que a professora falou, a professora Diana. Eu disse, isso é um condenado, aí eu tive que fazer endodontia. Tá? Como o ápice era muito amplo, então tive também que fazer com cone enrolado. Veja, durante a pulpotomia é realizada a amputação da polpa coronária, viva, não infectada, que eu mostrei para vocês que quando sangra não tem bactéria, conservando-se a vitalidade e a função da porção radicular restante. Tá certo? A aplicação de hidroxicálcio sobre a região visa estimular os odontoblastos a produzir e proteger a polpa com uma fina camada de dentina neoformada, que é aquela ponte de dentina. Mondello já em 95. Então, olha, foi feita uma pulpotomia aqui nesse molar e foi feito, estava com o forame aberto, e foi feito o quê? O ápice radicular se formou completamente. Isso seja em dente uni, bi, tri, 4, 5, 10 condutos. O efeito é o mesmo, o resultado é o mesmo.
Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês, tá certo? Essa conduta de como se fazer um fechamento do forame, tá? Tanto em dentes necrosados como em dentes vitais, as técnicas de um e de outro. Lembrar que na apsificação existe duas técnicas para fazer a apsificação, com o MTA e com o hidróxido de cálcio. Lembrar também que existem duas técnicas que induz a formação total da raiz. A revascularização, tá certo? E a psigênese. Tá bom? Pessoal, eu quero dúvidas. Se tiverem dúvidas, por favor, falem agora. Beleza, Nino. Obrigado. Se não tiverem... Obrigado, Thaís. Então, tá certo, pessoal. Então, era isso que eu me propus a fazer com vocês, tá certo? E dá uma olhadinha nesse molar, vê que ponte de esmalte, de esmalte não, de dentina, desgraçado que se formou. Muito grande. Formou o ápice, formou uma ponte muito, muito grossa. Era isso que eu fazia no posto de saúde. Só vi muito dente de criança fazendo isso. Então, pessoal, obrigado pela presença de vocês, tá? Como sempre, é uma satisfação estar aqui presente com vocês. É um prazer para mim sempre estar aqui, tá certo? Com vocês. E para a semana a gente se vê novamente. Qualquer coisa, boa noite. Fala com o Bel, que Bel me dá o feedback e eu vou entrar em contato com vocês. Boa noite, Everton Luan. Eu vou passar um ou dois trabalhos sobre essa matéria, artigo científico para vocês, viu? Assim que eu desligar, eu vou mandar para vocês. Depois vocês busquem aqui pela plataforma mesmo, viu? Viu,